mergulhar um pouquinho mais. Então, estamos lendo o Evangelho de João, estamos hoje no último capítulo, capítulo 21. E hoje vamos nos concentrar no versículo que começa. Peraí, tô vendo o número aqui. 11. Quando Jesus começa a perguntar a Pedro se o ama, ele começa, então, parece que é o versículo 11, e vai até o versículo 16, parece. Então, ele diz assim: depois da refeição, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhes disse então: apacenta os meus cordeiros. Uma segunda vez, Jesus lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: sê o pastor das minhas ovelhas. Uma terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus lhe dissera uma terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu conheces todas as coisas, bem sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus aqui compara as pessoas a quem ele pediu que Pedro cuidasse em nome dele e a partir do que aprendeu com ele de carneiros e ovelhas. Isso não é uma figura de linguagem. No reino animal, os carneiros são aqueles que têm uma índole mansa. Na hora que eles estão sendo sacrificados, eles choram, eles não berram, não gritam. É diferente a morte de uma cabra e de uma ovelha ou um carneiro. E essa é a figura de linguagem, quer dizer, Jesus se referia às pessoas que já o buscam como ovelhas ou carneiros, ou seja, almas que em algum lugar interno já está disposto na hora da pequena morte, a morte de cada dia do nosso ego, não espernear, não gritar, não acusar, não reclamar, essa lista enorme de coisas que a gente fez hoje, mas se abrir para uma morte do ego mansa, calma, compreendendo que é necessário que o nosso ego, que seria nossas cabras, né? Aqueles que estão afinados com outras partes, estão afinadas com outras forças retardatárias. Elas precisam morrer e a gente precisa escolher a morte, a segunda morte, ou a pequena morte, né? A morte delas. E a nossa parte carneiro é aquela que vai, inclusive, buscar ferramentas para que essa morte seja feita de uma forma digna, de uma forma saudável, até amorosa, consciente e tudo mais que essa época permite agregar essa morte. Olhando no dicionário, o sentido de apacentar, achei muito interessante. O significado é levar as ovelhas para o pasto para que elas possam se alimentar, beber água, tomar sol e vigiar atentamente para garantir a segurança delas. Ser pastor
é, portanto, se responsabilizar por tudo isso. E é isso que Jesus nos pede. E aqui ele não faz, talvez pela época, né, uma distinção de onde estão essas ovelhas. Porque a gente tem, para ser capaz de fazer isso com as ovelhas fora, tem que primeiro fazer esse processo interno, né? De levar a pequena morte as nossas partes cabras e cuidar das nossas ovelhas, colocá-las nesse pasto de conexão, oração, nutrição, para que elas possam estar vivas, livres, alegres, sustentando de uma forma saudável a morte, a pequena morte oficiada pela consciência das nossas partes retardatárias, que poderíamos chamar das cabras, né? Partes que estão reativas, como fizemos hoje essa lista enorme de processos que ainda estão presentes em nós e que são aquilo que nos separam das nossas partes já ovelhas, aquelas que já desejam ser guiadas pelos valores do Espírito. Então, convido a cada um de nós e aos que vierem a ouvir essa reflexão, que junto com seu anjo, num lugar seguro interno, tenta olhar para as suas partes ovelha, aquelas que você sabe, sente, que já sentem saudade da presença de Deus, que já não se alegram, mesmo que ainda de vez em quando se percam, mas já sentem vazio, não se alegram em estar blasfemando, reclamando, acusando, julgando, que ao ainda ser tomado pelas velhas partes, já sente uma ressaca moral, uma tristeza profunda de ter caído de novo nos velhos lugares. Pai, ampara em cada um de nós, aqui presentes e humanidade, essas partes que têm saudades da Tua presença, que já não sentem nenhuma alegria nos velhos padrões, embora às vezes a eles ainda se apresentem, mas não trazem para a alma nada mais que nos encante, que nos alegre, que nos mova na direção de viver desta forma. Olha, Pai, com Teu amor para o coração de cada um de nós que já sentem esses sentimentos de ovelha em algum lugar do coração, mesmo sabendo que eles ainda não estão completamente estabelecidos, fortificados, mas eles já estão ali, com esperança de se desenvolverem, de se tornarem o nosso caminho. Olha, Pai, com Teu amor infinito, para esses lugares, fortalecendo-os, para que eles possam, de uma maneira orgânica, como a árvore que perde suas cascas, para criar novas cascas mais adequadas, para que elas possam, essas partes não ovelhas, elas possam ir se desprendendo do nosso coração, do nosso pensar, do nosso agir. E aos poucos podermos sentir a bem-aventurança de já sentir uma ação movida pelos sentimentos da ovelha dentro de nós. Ampara-nos, Pai, nessa jornada, a cada um de nós.
e que só estamos aqui porque já temos uma parte ovelha, querendo crescer, querendo caminhar pelos prados alegremente, se alimentando do sol, da tua presença. Ampara-nos, Pai, para que essa parte cresça, se fortaleça e se torne a nossa forma de existir no planeta. Por outro lado, Pai, pedimos também que essas nossas partes endurecidas, reativas ou negadoras da realidade, elas possam pôr aos poucos, sem alimento do sol da tua presença, irem definhando e irem morrendo. Uma morte natural como consequência de não estarmos mais alimentando elas. E que pudermos, se pudermos, testemunhar esse caminho de definhamento dessas partes e transformação da energia que aí está retida em bênção, em alegria, em criatividade, no fazer novo. Possamos fazer isso em egrégora, como tu nos ensinaste, celebrando a vida em comunhão com aqueles que nos reconhecemos como parte de uma família espiritual, ou seja, que tem buscas que são muito afinadas entre si, e por isso a convivência se torna um alimento, um estímulo. Ampara-nos, Pai, nesse caminho, para que a gente não incorra nas tentações das forças adversas, fazendo a gente se dispersar, se iludir, distorcer a realidade e começar a ver no nosso irmão aquele que Deus trouxe para próximo de nós nessa jornada, como um estímulo, um apoio, um alimento, um compartilhamento. Ajuda-nos, Pai, para ficarmos muito atentos para essas invasões sutis que começam a criar um olhar estranho, julgador, crítico, daqueles que estão tentando também. E quando conseguirmos perceber que tem algo estranho se instalando em nosso coração, dai-nos a força e a coragem de pedir ajuda, de compartilhar com os nossos irmãos. Tem algo estranho atuando em mim. Você vê algo que pode me ajudar? Cada um de nós que toma essa decisão está plantando sementes do futuro. No lugar de cair na tentação de pensar mal sozinho, o mais sério ainda, falar mal por trás, pudermos pedir àqueles a quem confiamos e sentimos afinidade, me ajuda a ver, porque tem uma estranheza no meu olhar. Quando antes não era assim, eu sentia alegria, contentamento. Será que eu estou exigindo que o outro seja perfeito sem eu ser? Se foi isso, se eu descobri alguma dificuldade no outro, e isso faz com que o meu olho quer me fazer convencer de que eu sou bom, que o outro é ruim? Palavras de Jesus. Me ajuda, Pai, em vez de entrar nesse caminho, que eu possa me perguntar com que autoridade eu exijo que o outro seja perfeito. De onde vem essa autoridade? Será que vem do Cristo que conviveu com a imperfeição de uma forma tão amorosa, tão amiga?
Não, esse olhar vem de Lúcifer. Então ajuda-nos, Pai, a reconhecer as tentações, a estar atento para elas, porque elas virão, é da lei. Até Cristo passou por tentações, todos no caminho passaremos das tentações. Então isso é esperado. No entanto, não é esperado que a gente lide com as tentações das formas velhas. Quando sentirmos que estamos tomados de raiva dos nossos irmãos de caminho, ou de julgamento, ou de expectativas, temos que olhar para isso como uma oportunidade de trabalho interno. E se dedicar a esse trabalho com clareza e devoção, e com afinco, para que ele dê frutos e nos liberte. Nesse mesmo capítulo, tu nos ensinastes que pescar, isso é só um símbolo, atuar, agir, somente orientado pelos nossos olhos desconectados. Não pescamos nada, como os apóstolos passaram a noite inteira, guiados só pelos seus próprios impulsos, e nada pescaram. Quando na nossa pescaria começar a faltar o peixe, seja essa pescaria ao nível espiritual, seja ao nível social, econômico, criativo, qualquer que seja, a pescaria cultural, familiar, amoroso, quando o peixe estiver escasso, lembremos-nos de que, se assim o quisermos, podemos refazer a conexão para ser guiados pela voz do nosso anjo interno, que trará para nós direções sagradas e divinas para o nosso desenvolvimento. Nos ajuda, Pai, a corrigir a tendência de andarmos como órfãos pela terra, sozinhos, isolados, preenchidos com o nosso julgamento, ou com as nossas insatisfações. Que possamos reconhecer que esses sentimentos são tentações e reconhecer sem pesar, reconhecer com alegria de que estamos fechando portas para o inimigo espiritual. Cada vez que há algo animoso, algo reativo, movimentar nosso coração, seja de uma forma ativa, revoltosa, agressiva, ou de uma forma passiva, aquela que se separa, se vitimiza, se esconde. As duas são revoltosas. Nos ajude a lembrar: eu estou, consciente ou inconscientemente, me separando da lei do amor e da verdade. E que essa consciência nos leve de volta para o estado de comunhão, que basta apenas, em verdade, pedir ajuda, se render, reconhecer que sozinho não é possível. Pai, nos ajuda a tornar este padrão um hábito que possa substituir os velhos hábitos que carregamos, que servem à inconsciência, à inverdade, ao desamor. Se trata de criar no corpo etérico novos padrões
e aos poucos permitindo a alma ser guiada por esses novos padrões. Abre em nossos corações um lugar de confiança tão profundo que não tenha nem medo do erro, que compreenda que errar faz parte do caminho e que se ocupe de pesquisar como alguém completamente comprometido com seu próprio processo evolutivo pesquisaria. Onde estão as pequenas falhas nesse engate da minha alma com o meu eu espiritual, tendo esse encontro permeado pelo anjo? Onde estão as desconexões? Onde eu sou visitada por ideias estranhas, advinda das forças retardatárias? Que possamos criar uma barreira viva, como se fosse uma alfândega. Quando essas ideias começarem a chegar, possamos chamá-las de tentação luciférica ou arimânica. Que tenhamos na nossa alma partes nossas refinadas em reconhecê-las e que possam dizer a essas tentações: já não encontro alegria nesse caminho. Eu sei que este é o teu trabalho, mas busca alguém que ainda se alegra com a convivência contigo. Da minha parte, já escolhi o Cristo e não compõe com nenhuma alegria o meu coração me alinhar com o que vocês me oferecem. Agradeço todo o aprendizado feito através de vocês e me despeço. Nem quero me revoltar passiva nem ativamente. A minha tarefa é construir um cálice receptivo para tudo que chega, compreendendo que o que chega eu ainda não sei, mas que se eu ficar receptiva, receberei os inputs do futuro através do anjo e aprenderei novas paisagens internas e externas. Se conosco, Cristo Jesus, nessa hora onde a vida chama cada um de nós para construir essa alfândega da consciência, que cuida das nossas escolhas, peneirando com bastante devoção todos os convites que chegam de dentro e de fora, para que não venhamos a dizer sim a algo que nos afasta de ti. Dai-nos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de acolher a tua voz, ó Cristo, para que possamos usar os dias de vida dados a cada um de nós para caminhar passo a passo na tua direção. Que assim seja. Boa noite, até a semana que vem.